Sem dúvida, assim, não foi a grande atuação da Argentina. De fato, houve momentos do jogo em que a Áustria realmente cresceu, segundo tempo, né? O time saiu mais e ameaçou empatar, poderia talvez ter chegado ali ao empate, tentou construir a jogada que desse a Áustria a igualdade no placar. E eu acho o que eu estou achando mais incrível é que o Messi está jogando o jogo inteiro também, né? E fazendo gol, dando arrancada no final, né? Claro, ele se preserva muito durante o jogo, ele não corre por nada, ele não corre à toa, assim que deve ser, a equipe entende isso, mas é ele quem aciona, né? Numa jogada de transição no final do jogo, já com a Áustria bem exposta, o Julián Álvares, na sequência, ainda se apresenta para finalizar e duas vezes até marcar, como o Flávio bem descreveu. Ele está aguentando correr até o final do jogo, né? Dentro das limitações naturais de um jogador que daqui a 2 dias fará 39 anos, né? Mas ele consegue competir, consegue ficar de pé e, assim, não caiu o rendimento dele, não se abalou, apesar de perder o pênalti, né? A terceira vez que ele perde pênalti na Copa do Mundo, ele poderia ter quantos gols? Deve ter 18 mais 3, 21, né? É isso. 21 gols ele poderia ter se tivesse acertado todos. E no jogo de hoje, pouco pesou o pênalti perdido, ele continuou jogando naturalmente, marcou um gol bem no seu estilo, depois fechou a conta. A Argentina está classificada, vai fazer a primeira colocação, vai enfrentar a Jordânia. Se o técnico Scaloni quiser, ele pode até poupar alguns jogadores, ele pode dar um descanso para alguns. É verdade que há um intervalo bem razoável entre o jogo e hoje nessa Copa, né? 5, 6 dias, mas isso vai ser cumulativo. Então, acho que é uma boa oportunidade para ele dar rodagem a alguns jogadores, observar, inclusive, quem teve queda de produção nesse jogo e ver outros jogadores em ação nesse jogo contra os jordanianos. E o próprio Messi jogar, de repente, 45 minutos, jogar menos tempo, dá tranquilamente para fazer isso, ou não jogar. Aí vai muito da decisão deles dois, né? E o mais interessante que eu acho é o seguinte, né? A trajetória do Messi é marcada, agora ele está na moda, evidentemente, bom artilheiro, o cara com mais jogos, e é tudo muito merecido, mas houve momentos em que ele foi muito questionado, né? Isso não pode ser ignorado. Questionado pelos argentinos. No primeiro momento, ele não é argentino, ele é espanhol. Esse rapaz nunca se negou a defender a seleção da Argentina. Nunca. Ele sempre teve o desejo de defender a Argentina, se orgulhou de defender a Argentina, ainda assim, na imprensa, na torcida, não faltaram os oportunistas que em momentos em que as coisas não caminhavam bem, e não era por culpa dele, né? É a mesma coisa, se o Brasil é eliminado na Copa, a culpa é dos jogadores ou a culpa é do status quo da CBF, que teve 4 técnicos nesse ciclo e o presidente trocou 3 ou 4 vezes? Quem será o grande responsável? É o jogador ou é quem promove toda essa desorganização? Na AFA não é diferente, há muito tempo. E ele tem agora essa participação, depois de ser colocado muitas vezes como um não argentino, né? E teve até aquele momento que perdeu a Copa América para o Chile a segunda vez, ele disse que não jogaria mais pela seleção, e até disse alguma coisa na linha do, não é para mim, eu não consigo, não dá, como quem diz, eu não consigo fazer na seleção que eu gostaria, o que eu faço no meu clube, como ele fez no Barcelona, tantas coisas importantes. Mas acabou mudando de ideia, continuou, e ele junto com o técnico Scaloni, eles dois são os grandes responsáveis pela estruturação dessa equipe. A AFA é uma bagunça, o presidente da AFA é o senhor Tique Tapia, a primeira divisão argentina tem 30 times, a segunda tem 36, se eu não estou enganado, 38, 36, o que significa o seguinte, na segunda divisão você tem times de terceira e quarta divisões jogando na segunda divisão, porque a primeira e a segunda elas juntas têm quase 70 times. Gente, as 3 primeiras divisões do Brasil, elas têm 60 times. Série A, Série B, Série C, 20 cada uma. As 2 da Argentina têm quase 70. Então você tem time de quarta divisão jogando a segunda, tem time de terceira jogando a primeira. Mas os pequenos gostam, né? Porque, enfim, para eles é inconveniente, são muitos, apoiam o presidente, ele se eterniza no poder e não montou nenhuma estrutura maravilhosa. Pelo contrário, o Scaloni era um técnico interino, que veio da base, do Sub-20, assumiu interinamente. E quando eles ganham a Copa América da pandemia no Rio de Janeiro, com a vitória sobre o Brasil, gol do Di Maria, ali o grupo se fecha totalmente. E o Messi, aí que a importância dele vai muito além do campo. O Messi meio que, como põe a mão no ombro assim, do Scaloni e fala assim, ó, esse cara tá comigo, tá? Não mexe com ele não. Opa, tudo bem. A partir daí tudo mudou. Eles determinaram, por exemplo, que na concentração, nas viagens, não haveria aquele trem da alegria com caronas, amigos dos dirigentes que vão no mesmo voo, gente enchendo o saco no hotel da concentração. Eles conseguiram se blindar na linha do, ó, deixa a gente em paz, que a gente faz nosso trabalho, não se mete com a gente, não atrapalha a gente não. E está dando certo. Então até nisso ele tem mérito, porque ele participou muito da montagem da equipe ao prestigiar o técnico, que se revelou na Copa passada um técnico muito melhor do que a gente poderia imaginar, porque ninguém sabia qual era o potencial do Lionel Scaloni.
Ele era um técnico sem experiência no time de cima, ainda mais numa seleção importante como a da Argentina. E ele fez um trabalho excelente, mudando o time a cada jogo e melhorando a equipe. Até na final, né, ele surpreendeu com a escalação de Maria, jogando até do lado oposto onde normalmente atuava, jogou bem, fez gol. E dá essa sequência agora. Ganhou mais uma Copa América, venceu. Rivalidade Brasil-Argentina, ganhou as 2 vezes nas eliminatórias. No Rio de Janeiro ganhou e meteu 4-1 em Buenos Aires, e foi só 4 porque eles quiseram ficar nos 4. Preferiram dar o olé. Se quisessem apertar, do jeito que o Brasil estava entregue as baratas ali, ia fazer 5, 6, sei lá quanto ia parar aquele placar. Então, é um círculo virtuoso que eles vivem agora, exclusivamente por conta do Messi, do técnico e dos jogadores, que compraram a briga junto com esses dois. Então a Argentina hoje tem um time forte, que despertou uma certa desconfiança meses antes da Copa pelo envelhecimento do elenco, mas na prática ele acaba tendo um elenco que não é tão velho, porque o Otamendi virou reserva, né? O próprio Paredes, que já tem 30 anos, também está no banco, o Tagliafico virou reserva. Aí estou falando de 3 jogadores com 30, 33, 34, enfim, que perderam espaço. Então tem o Messi mais velho, tem um outro jogador na faixa dos 30, mas o time não está tão envelhecido como parecia que poderia ser na Copa do Mundo. E usando com parcimônia, digamos assim, alguns atletas experientes, mas mais rodados e já mais veteranos. O começo é muito bom, é muito pouca coisa, a Copa do Mundo é muito longa, adversários muito piores vão aparecer no caminho da Argentina, mas o começo é bom para eles porque eles demonstram competitividade. Messi ainda em grande forma, que era uma grande dúvida, porque ele foi jogar no futebol que eu chamo de futebol recreativo lá dos Estados Unidos. Ninguém marca, dribla, tudo bem e tal, um futebol mais suave, né? Mas ele está jogando, ele está competindo, está conseguindo terminar os jogos. Então dá a sensação de fato de que a Argentina vai crescendo na competição e deverá ser uma forte candidata ao título se as coisas caminharem nessa direção no transcorrer das próximas fases. E uma informação, um número... Tem vários números bizarros do Messi, Flávio Prado, que eu até vou passar para vocês daqui a pouquinho também, todos eles. Mas o que eu acabei de ver do Mr. Chip, o Alexis, que é um espanhol que traz alguns números, alguns dados assim muito bizarros. Ele traz um que é interessante, Flávio. A Argentina ainda pode ser a primeira, segunda ou terceira do grupo, mas já está classificada matematicamente para a próxima fase. Lionel Messi em fase de grupos. 19 vezes na Champions League. 19 vezes avançou. Mundial de Clubes, uma vez ele teve, também o superou. Na Leagues Cup, da Copa lá dos Estados Unidos, 2 vezes, nas 2 ele avançou. Copa do Mundo, 6 vezes, nas 6 ele avançou. E na Copa América, 7 de 7 também. Ele nunca foi eliminado na fase de grupos. Flávio Prado, esse impacto do Lionel Messi... depois eu vou trazer um debate interessante também, que eu quero saber se vocês acham que ele talvez seja já o maior nome da história da Argentina em Copas e também, de forma geral, em qual posição, qual prateleira ele estaria nas Copas. Mas o impacto do Lionel Messi nessa vitória por 2-0 e também nessa Copa do Mundo, Flávio. 5 gols dele. O impacto é enorme, né? E o time da Argentina joga em função dele. Ele é a ponta da flecha, ele é o cara que o torcedor, que o time, né, escolheu para jogar, e com inteligência. Ele não tem a mesma força física de antes, mas ainda assim está muito bem condicionado e consegue fazer coisas como o segundo gol no final, com 95 minutos, fazer o lançamento, entrar na área, pegar a bola, chutar 2 vezes no rebote e fazer o gol. Então é claro que o time joga em função dele e ele responde muito bem por essa função. Então é realmente uma inteligência tática muito grande entregar o jogo para ele, jogar em função dele, um meio campo que troca muito bem a bola, um meio campo que sabe conter a bola e fazer o passe na hora certa. E normalmente para a bola que chega para o Messi, e aí realmente ele faz toda a diferença, porque a genialidade dele é uma coisa extraordinária. A genialidade dele está acima dos demais mesmo, o meu querido Mauro César Pereira. Como o Flávio falou, dos 5 jogos, aliás, dos 5 gols argentinos, 5 marcados pelo Messi, também o Mr. Chip traz um dado interessante. Somente em 94, a Rússia, com o Salenko, fez 5 gols e os 5 primeiros gols dele também. Foi num jogo só, contra Camarões. É isso aí. Então, aí ele fez 5 gols no primeiro jogo e depois fez mais um gol, foi artilheiro da Copa com 6 gols. Nossa, não fazia ideia disso. Mas somente com o Salenko em 94, Mauro César Pereira, com a Rússia, um jogador fez os 5 primeiros gols de uma seleção em Copas. Você acha que vai nessa linha do que o Flávio falou mesmo, de
eu vou usar um termo aqui que eu não gosto de usar, mas é um Messi Futebol Clube, esse time da Argentina, de que tem uma dependência dele. E talvez, a gente pode até alongar esse debate, mas talvez seja uma preocupação pro decorrer do campeonato ter essa dependência do Lionel Messi. Claro, a gente sabe que não é uma coisa ruim, é que nem aquele áudio Tem aquele áudio daquele torcedor argentino que ele fala que o Dybala reclamou que era difícil jogar com o Messi. E aí ele fala, não, difícil jogar com os meus amigos e tudo mais. É lógico que ter uma dependência do Messi não é uma dificuldade. Baita burro, né? Nunca mais voltou. Nunca mais Coelho voltou, eu, pelo amor de Deus, pô. Coelho eu não dá, né, velho? Com o Messi... Esse áudio é maravilhoso, mas de fato, né, Mauro? Ter uma dependência do Messi nunca vai ser uma coisa ruim, mas ainda assim é algo a se observar para o restante do campeonato, Mauro. Pois é, havia uma expectativa antes da Copa de que talvez ele não pudesse, a gente não sabe também como é que vai ser, que a Copa está só começando, né? É só o segundo jogo de 8 para você ganhar o título. E o Messi, ele começa muito bem. Por isso que eu acho que esse jogo da Jordânia é importante no sentido de analisar muito bem se vale a pena utilizá-lo nesse jogo, se sim, por quanto tempo, né? Para que ele possa continuar rendendo fisicamente durante as partidas mais duras que virão pela frente. Porque o que acontece? Vai aumentando o grau de dificuldade, você vai precisar de todo mundo participando mais do jogo. Ele participa bastante. Mas como lidar com isso? Acho que vai ter que ser muito bem estudado. É um momento importante para se pensar nisso. Agora, é isso assim mesmo. Toda seleção, todo time que tem um grande jogador, cria uma dependência técnica desse jogador. E no dia que esse cara se afasta, fica um vácuo. Isso aí é inevitável. Não tem como. Não tem como. Até porque se você tem um jogador genial... A chance de você ter um outro genial para ocupar o lugar desse que parou, que saiu, que acabou, é mínima, é quase que zero. Não vai aparecer outro assim. Não aparece toda hora. No caso específico, a Argentina vai ter que repensar muita coisa depois dessa Copa. Porque eu acho que aí já acabou, né? Não é possível. Ele vai chegar com 44, no 43, né? Na outra Copa? Acho que não, né? Aí pelo amor de Deus, aí o cara tem que ser estudado cientificamente, né? Porque já está demais. O cara está jogando, correr 90 minutos, ele vai fazer 39 depois de amanhã, já é um pouco demais, né? Mas não dá para duvidar de nada.